Olá, pessoal. É muito gratificante nós podermos ter esse retiro dessa vez. Nós começamos ontem à noite e muitas pessoas estão junto conosco compartilhando a palavra. É muito gratificante. Vamos ler primeiramente a Bíblia em Jeremias capítulo 31 ao versículo 34. Eles todos acharam? Eu vou ler Jeremias 31 a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. O que diz aqui em Jeremias capítulo 31, no versículo 31, aqui no livro de Jeremias? Eu estabelecerei uma nova aliança. A primeira aliança representa os mandamentos, né, as leis, já que foi dada por uma promessa, é dito como aliança. Só que nessa primeira aliança, é uma aliança onde se o ser humano cumprir os mandamentos, recebe a bênção, e se não, recebe a maldição. Mas já que não teve um capaz de cumprir os mandamentos, a primeira aliança, ou seja, os primeiros mandamentos, é chamado da aliança, as leis do pecado e da morte, porque ninguém pôde cumprir e por ela todos morrem, né? Mas Deus ele fala de uma nova aliança, diferente da primeira. Por quê? Não há ninguém capaz de ir para o reino de Deus pela primeira aliança, já que todos transgrediram a lei, devem ser amaldiçoados. Por isso, na segunda aliança, o que Deus estabeleceu? Na mente lhes imprimirei nas minhas leis, também no coração lá escrevereis. Eu serei o seu Deus e ele serei o meu Deus. Pessoal, no primeiro mandamento, na primeira aliança, diz que se o homem guardar os mandamentos, recebe a bênção. Se não, é maldição. Só que nessa nova aliança, nessa segunda aliança, não vai questionar se eu fui capaz ou não, se eu fiz direito ou não, mas sim se Deus fez ou não. Na segunda aliança, nós recebemos a bênção dependendo do que Deus fez. Por isso, na segunda aliança, aqui no finalzinho, Deus ele fala: pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. Não somos nós que lavamos o pecado. O que Deus falou aqui? Eu perdoarei as suas iniquidades e os pecados jamais me lembrarei. Só quem sabe disso tem uma vida espiritual muito fácil e muito feliz. Eu frequentei a igreja desde pequeno. Em 1962, quando eu tinha 19 anos, naquela época eu frequentava a igreja, mas sempre fui pecador. Por quê? Eu pensava, eu não posso pecar, mas eu sempre estava pecando e era muito difícil a minha vida. Mas a nova aliança, na nova aliança não importa se eu, ser humano, peco ou não. Não importa. Na segunda aliança, o que Deus fala? Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Então, na primeira aliança, os mandamentos, se eu conseguir guardar os mandamentos, aí é bênção, mas se não, é maldição. E já que toda a humanidade pecou, nós não temos como evitar a maldição. Quando o ser humano foi julgado pela primeira aliança, não havia um que poderia ir para o reino de Deus. Por isso Deus estabeleceu uma nova aliança onde nós, que sim, transgredimos a lei, poderia ir para o reino de Deus. E nessa nova aliança, não importa se eu fiz direito ou não.
Essa segunda aliança depende completamente de Deus. Só eu, no começo, na primeira vez que eu levei meu filho para os Estados Unidos, nós fomos de Nova York para Chicago, né, no carro. Tava meu filho, minha filha, minha esposa, assim nós visitamos Chicago. Meu filho havia acabado de tirar a carteira de motorista, né, e era muito longe o caminho. Por isso eu falei, olha filho, você pode dirigir um pouco na estrada. Aí eu coloquei a direção na mão dele e dormi um pouco. Só que do nada meu filho me acordou, pai, pai. Já estavam próximos de Chicago. Eu falei, o que foi? Pai, tá chovendo muito, eu não consigo dirigir. Ah, é? Tá bom, para o carro aí. Aí ele deu a seta, né? Acendeu o pisca-alerta e parou o carro ali no canto da estrada. E eu falei, deixa que eu dirijo, filho. Hoje, meu filho, ele dirige muito mais do que eu, né? Não sei se é porque eu tô velho, mas naquela época ele não era tão acostumado a dirigir. E quando estávamos chegando em Chicago, né, começou a vir aquela tempestade, né? Ele não conseguia enxergar nada. Meu filho ficou muito assim sem jeito. Aí ele me acordou, pai, 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 tá chovendo muito. Aí eu falei, tá bom, então encosta o carro aí, né, dá a seta. E eu comecei a dirigir, porque eu já tinha experiência em direção. É o mesmo caminho, mas pro meu filho que não estava acostumado a dirigir, era algo difícil. Mas pra mim, que estava acostumado, não era nada difícil. Por isso que eu falei pra ele, ó filho, dá a seta, liga o pisca-alerta e encosta. Ele encostou o carro. Eu vou fazer por você. Pessoal, a mesma coisa. A lei, as leis, os mandamentos vai decidir se eu vou para o céu ou não, dependendo das minhas obras. Mas a nova aliança estabelecida por Deus, assim, já que todos pecaram, já que todos transgrediram, já que ninguém pode entrar no reino de Deus, todos devem ser destruídos e ir para o inferno. Deus estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança não tem nada a ver se nós conseguimos ou não, se nós fazemos bem ou não. Basta quem? Deus fazer. Deus fez uma aliança para que com as coisas que ele fizesse nós pudéssemos ir para o reino de Deus. Só que mesmo assim, ainda as pessoas hoje frequentando igrejas, por estarem ali imersas, né, nos mandamentos, ainda acreditam que tem que viver cumprindo aquilo. Por isso, não tem ninguém que vai para o céu. Pessoal, pela lei não tem ninguém que vai para o céu, porque todos já transgrediram a lei. O que diz em Jeremias 31:31? Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pessoal, tentei ser inteligente, ser uma pessoa bem-sucedida, ganhar dinheiro, viver bem. Mas depois que eu passei a crer em Jesus Cristo, toda a minha vida não aconteceu por mim. Mas Deus começou a fazer tudo e é tudo muito incrível. Ano passado, depois que eu voltei de uma viagem na África, eu, sabe, tinha contraído malária, não estava bem. E tinha um ancião lá da nossa igreja, né? Ele falou, pastor, vamos pro hospital, vamos fazer os exames. Aí eu fiz os exames. E pra falar a verdade, pessoal, eu tive um físico muito fraco desde pequeno, desde a minha infância. Em 1987, estava um ano de nós termos a Olimpíadas na Coreia. E naquele verão, né? Quer dizer, desde a primavera, meu estômago estava muito mal. Porque eu estava com úlcera estomacal. E pessoal, isso é ruim, sabe por quê? O médico havia dito para eu mastigar 100 vezes uma colher de comida.
E mesmo fazendo isso, eu ia para o banheiro imediatamente. Naquela época também eu sempre estava indo em seminários bíblicos, conduzir e pregar a palavra. E depois que eu ficava uma semana fora, né, conduzindo seminários bíblicos que geralmente durava 4, 5 dias, eu não conseguia falar para as pessoas, né, para os anfitriões do seminário bíblico que eu estava mal, porque eu ficava com medo deles ficarem preocupados, né? E eles sempre preparam aquele banquete, mas eu não podia comer nada. Só de beber água naquela época eu ficava com desinteria, sabe? Era horrível, quase enlouqueci. Hoje em dia nós temos muitos remédios estomacais muito bons, né? Mas naquela época não tinha isso. Então eu ficava enjoado, eu ficava com azia. E fiquei sofrendo por causa dessa úlcera estomacal por uns 3 meses. Em 3 meses eu perdi 7 quilos. Não foi um trabalho nenhum pra mim fazer dieta naquela época. Eu tava com 70 quilos, aí perdi 7, sabe? Minhas roupas ficaram toda folgada. E um dia de madrugada, eu acordei, né? E comecei a pensar. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, meu estômago dói. E no nosso caso, nós temos muitos eventos no verão. Nós temos a IOF World Camp, né? Nós temos esse retiro. E eu pensei, com o corpo desse jeito, eu não vou conseguir fazer os eventos. Eu falei, Senhor, por favor, permita a cura do meu estômago, né? Eu orei para Deus. Depois que eu terminei a oração, veio um coração em mim. Sabe, assim, é um versículo que me lembrei, é um versículo que eu conhecia muito bem. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz: Pois tudo aquilo que pedires de oração e credes que recebestes, assim será convosco. E eu vi esse versículo era muito fácil. Não é difícil orar para Deus pedindo para que eu seja curado do meu estômago. E se eu crer que eu vou ser curado, então será assim comigo. A Bíblia diz isso. Tem coisa mais fácil que isso? Por isso, naquela manhã, eu orei para Deus, Senhor Deus, por favor, meu estômago está doendo, me faça ser curado. Aí eu terminei, eu falei, Senhor Deus, muito obrigado porque eu fui curado. Eu criei. Se eu fizer isso, a Bíblia fala, será assim convosco. Aí o que eu fiz? Eu fui tomar meu café da manhã para minha primeira refeição. E tínhamos visita em casa e minha esposa fez um banquete para eles. E quando eu fui comer, o que me veio à cabeça? Nossa, agora só de tomar uma sopinha, que é praticamente arroz com água, eu fico com desinteria. E pessoal, os coreanos gostam muito de uma salada chamada kimchi. Sem kimchi não vive. Só que eu não conseguia comer kimchi. E eu pensei, calma aí, por que eu não tô conseguindo comer kimchi? Porque o estômago tá doendo. Calma aí, mas se eu criei que eu fui curado, eu tenho que comer o kimchi. Só que quando eu pensei, eu senti que se eu comesse o kimchi com o estômago daquele jeito, seria um escândalo. O médico havia dito pra mim, pastor, o seu estômago é como se fosse um papel molhado. Se não tiver cuidado, pode estourar. E se estourar, é 24 horas pra morrer. Tem que ter cuidado. E eu ficava pensando na Bíblia, porque a Bíblia dizia: Tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então eu orei pedindo para ser curado, e para eu crer que eu fui curado após a oração, para confirmar essa fé para mim mesmo, eu tenho que comer o kimchi. Porque eu estava deixando de comer o kimchi por causa da dor no estômago. Mas se eu creio, realmente creio, que o meu estômago foi curado, eu devo comer o kimchi. Só que eu senti que se eu comesse o kimchi com aquele estômago, eu morreria. E eu comecei a pensar, poxa, eu não creio em Deus. Se a palavra de Deus diz que se eu pedir em oração e crer, eu receberei isso,
Basta eu crer nisso, basta eu comer o kimchi, mas por que eu não consigo comer? Eu falei, não, eu vou comer o kimchi, eu já tô curado. Aí eu fui comer. E já que tinha muitos convidados, minha esposa fez um monte de comida, né? E num cantinho da mesa, tinha me dado um pouquinho de sopa, algumas folhinhas de alga e um pouquinho de caldo de shoyu. Pra eu comer, só que eu empurrei aquilo, peguei uma tigela de arroz e eu falei, não, eu já tô curado. Eu comi o arroz, eu comi kimchi, eu comi catugi. Eu tava comendo bem pra caramba e minha esposa estava ali servindo a comida, ela tomou um susto, ela falou, querido, o que você tá fazendo? Eu falei, não se preocupe porque eu já estou curado. Aí minha esposa, ela ficou sem reação e foi embora. Eu comi ali, deixei, sabe, a colher. E no momento que eu deixei a colher, sabe, começou a doer meu estômago. Ai, meu Deus. E desculpa falar isso, pessoal, mas eu tive que ir pro banheiro, me sentei lá e saiu, sabe, aquela desinteria bem líquido. E eu falando, meu Deus, que dor, que dor. Por um lado do meu coração tinha uma voz que dizia: você decidiu se matar, né? Você tá com problema no estômago, você quer comer kimchi, kaktugi, você tá bem? Quer ficar provando que você tem fé? Para de loucura. Só que por um outro lado, calma aí, não. Eu orei perante Deus, pedindo para ser curado, e eu criei que estou curado. Eu estou curado. Só que, de novo, veio uma colisão no meu coração. Mas calma aí, você está curado? Se você realmente está curado, você não deveria estar aqui no banheiro com diarreia agora. Se você está curado, só que você está aqui, está curado? Lógico que não. Ah, é verdade, né? Se eu tivesse curado, eu não deveria aqui fazendo desinteria. Se eu estou com desinteria, é porque eu não fui curado ainda. Eu fiquei confuso. Calma aí, eu tô curado. Aí depois eu pensei de novo. Jesus Cristo, quando foi para a casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta. Uma menina de 12 anos. Jesus Cristo, né, estava indo na casa de Jairo e todos os parentes, os amigos já estavam chorando. Mas Jesus Cristo falou: não, essa menina não morreu, ela dorme. Pessoal, por mais que seja um idiota, não vai conseguir distinguir uma pessoa dormindo e uma pessoa com uma pessoa morta? Só dá para distinguir. Quem está dormindo tem respiração, tem pulsação, tem temperatura corporal. Quem está morto, sabe, não tem respiração, não tem pulso, não tem temperatura corporal. Dá para distinguir facilmente. Mas pensando naquele versículo, o que, que eu pensei? Calma aí, aos olhos das pessoas, com certeza a filha de Jairo estava morta. Não estava respirando, a sua pulsação não existia, estava gelada. Mas o que, que Jesus Cristo disse? Não chorem. Essa criança não dorme. Não está morta, mas dorme. Aos nossos olhos, a filha de Jairo morreu, mas aos olhos de Jesus, ela está viva. Se é assim, calma aí, eu creio que meu estômago foi curado. Por um lado eu penso, se eu estiver curado, eu não devo estar aqui fazendo desinteria. Eu estou curado realmente? Lógico que não. Porque se eu estou curado, não deveria estar doendo mais. Só que aí eu me lembrei da história de Jairo. Ah, aos meus olhos, o meu estômago está doendo, eu estou com desinteria. Mas aos olhos de Jesus, eu já estou curado. Então eu estou curado. Porque eu já criei. E a Bíblia fala que será assim comigo. Tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Eu orei para Deus, pedi para que ele curasse meu estômago, eu criei e eu comi o kimchi, eu já tô curado. Então naquele dia eu terminei minha batalha com Satanás e venci.
No almoço, de novo, eu comi mais uma pratada de arroz. E fui pro banheiro logo em seguida. Ai, meu Deus, minha barriga, minha barriga. À noite, uma pessoa havia nos convidado para jantar fora. Nós fomos pro Hotel Hyatt, que tem um buffet muito bom. E entrando naquele hotel, eu falei, nossa, calma aí, eu tô com dor no estômago, eu vou comer pouco. Não, calma aí, eu já tô curado. Naquele dia eu comi que não aguentava mais. Voltei no carro assim com a língua pra fora. Só que naquele momento eu já não fui pro banheiro, não tive disenteria. No dia seguinte, abri os olhos e em exatos 24 horas, meu corpo estava completamente curado. Então, ao meu ver, aos meus olhos, eu não tinha sido curado. Eu estou com desinteria, eu estou com dor. Mas nas palavras de Jesus, fala: se crer, será assim convosco. Ao meu ver, eu ainda estou com desinteria, com diarreia. Mas eu criei que meu estômago havia sido curado. Se crer, a Bíblia fala: será assim convosco. E realmente meu estômago se curou completamente. Pessoal, até aquele dia, sabe, eu tinha estômago muito ruim. Até hoje eu me lembro. Até em 87, 1987, meu estômago era muito ruim. De vez em quando eu ia pra Alemanha, né? E eu falava direto pro meu irmão: olha, meu estômago não tá bom, me dá uns tapas aí. Quando tinha alguma comida que era à base de farinha de trigo, eu não conseguia comer, não podia comer nada muito amargo. Só que a partir de 87, 97, 2007, 2017, hoje estamos em 2020, né? Por essas décadas, meu estômago é muito bom. Quando eu fui treinado quando eu tava no treinamento no exército, a gente fazia, né, polichinelo, assim, por muito tempo. É muito cansativo, sabe? Esse tipo de exercício por muito tempo. Aí, de vez em quando, né, eles ordenavam, né? E quando eles davam ordem, a gente tinha que correr, mas teve uma hora que eu desmaiei. Naquele momento eu percebi que meu coração era fraco, né? Eu tinha algum problema cardíaco. E depois de eu fiquei uns 2, 3 dias de cama, eu estava com 22 anos, né? Eu me recuperei, fiquei tudo bem. Só que a partir do dia que eu completei 40 anos, eu senti fortemente que eu tinha um problema cardíaco, realmente. Em 1999, eu tive uma consulta, né, com um doutor americano por uma semana, muito famoso nos Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, esse cardiologista ficou o dia inteiro, né, me acompanhando, fez vários exames. Aí no final do dia ele falou: eu não consigo te curar. Em 99 eu vivi em Tejon. E nós havíamos construído, né, um centro da Missão Boa Notícia ali. Era um prédio de 8 andares. Só que eu não conseguia enxergar aqueles irmãos trabalhando lá em cima, né? Eu ficava, sabe, ofegante, não conseguia respirar. Naquela época eu comecei a pensar: nossa, se eu viver muito, eu acho que eu vou viver uns 2, 3 meses. 1999. No mês de março, eu havia terminado a conferência de Nova York. E estava indo para conduzir a conferência em Peru, no Lima. E só que o meu corpo estava muito ruim. E, sabe, olhando para minha esposa, eu pensei: será que eu devo ir para Lima?
Ou será que eu devo voltar pra Coreia? Só que eu pensei, se for morrer, vou morrer pregando o evangelho, né? Eu fui pra Lima. E era um ginásio ali. Eu estava sentado atrás do púlpito. E o pastor Lee Yong-jae, naquela época, ele apresentou à noite, né? Ele era meu cerimonialista. Só que meu coração estava muito mal, sabe? Eu estava trêmulo, não conseguia ficar bem. Eu desci, eu fui lá para a sala de espera, fiquei muito tempo sentado ali, encostado. E assim, por um fio eu consegui terminar a pregação. E o pastor Lee, ele falou: Pessoal, dentre vocês, se tem alguém com AIDS ou com alguma doença crônica, pode vir aqui que o pastor Park vai orar por vocês. E eu pensando comigo, meu Deus, se você vai me matar desse jeito. Depois que terminamos o seminário, eu estava deitado. Depois eu fui para o aeroporto e as pessoas, né, vieram se despedir de nós. E disseram, né, os pastores depois comentaram que naquele dia eles se despediram de mim falando: essa é a última vez que eu vou ver o pastor. Isso aconteceu no mês de março, entre março e abril de 99. Aí quando eu voltei pra Coreia, tivemos um acampamento aqui em Seoulbat. E após o primeiro dia de evento, naquela noite, eu me deitei na nossa tenda, né, pra dormir. E tinha uma distância de até 500 metros, mais ou menos, até onde faziam a escola dominical. Então, quando você ia e voltava uma vez, era mais ou menos 1 quilômetro. Só que quando eu me deitei e fiquei pensando no que havia feito naquele dia, eu havia ido 4 vezes ali. Ou seja, eu havia caminhado uns 4 quilômetros. E eu falei, não, com esse corpo que eu tô, isso é impossível. Mas eu pensava, eu me recordava do dia, eu já havia dado 4 voltas. 4 quilômetros caminhando sobre a areia. A pessoa, não acreditei. E eu senti, meu corpo já está curado. E após essa fé que entrou no meu coração, no dia seguinte eu acordei. Eu comecei a fazer caminhada de manhã, bem cedo. Após a pregação do retiro, né? Tinha ali tinha um colégio feminino ali que tinha um ginásio esportivo que tinha uma pista de corrida. Uma volta era uns 300 metros, né? E depois da segunda volta eu fiquei com aquela dor no baço, eu não consegui correr, mas eu descansei um pouco e comecei a correr de novo. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, 5, 6, 7 quilômetros. Após aquele dia, comprei um tênis leve. E quando eu viajava para a África, eu corria. Quando eu ia para a Rússia, sabe, eu corria, né, perante aqueles monumentos lindos. E eu tomava um banho, sabe, ficava muito bem. Hoje, Deus, sabe, ele curou tão bem meu coração que quando os doutores aqui da nossa igreja, ele faz um teste, ele fala: pastor, seu coração é o mais saudável aqui dos irmãos da igreja. Deus fez muitas coisas na minha vida. Se pedirem para eu falar sobre tudo que Deus fez, pode passar a noite aqui, eu não vou conseguir falar tudo. Depois que eu recebi a remissão dos pecados, pessoal, é incrível. Eu sempre falo isso, já que a eletricidade corre pelo cabo elétrico, só nós não geramos a energia. Existe um ponto onde a energia é criada, né? E por um cabo elétrico ele é conectado à nossa casa e a eletricidade que chega à nossa casa faz com que os nossos eletroeletrônicos, eletrodomésticos funcionem. Por meio do cabo elétrico, a energia passa. Só o trabalho de Deus flui pelo coração de Deus. Eu escutei que contabilizaram 400 mil pessoas, né, que estão assistindo a gente agora. Então não importa quem seja, pessoal.
Quando leem a Bíblia, vocês podem descobrir o coração de Deus que está contido na Bíblia. E quando seus corações se unirem com o coração de Jesus, isso também é estar online, né? Estar conectado. É uma linha que conecta o coração. Então, se os seus corações se tornam um com o do Senhor Jesus, Jesus Cristo entra em seus corações, habita em vocês, e a partir desse momento, todo problema que vocês passarem não será de vocês, mas sim de Jesus. Eu vou perguntar, pessoal, me respondam. Aqui as pessoas que estão pela TV, vocês estão me escutando bem, pessoal? Então quem estiver me escutando, levante o braço. Obrigado. Obrigado. Só escutem bem. Se dentre vocês, esses 400 mil que estão participando do culto de agora, se os seus corações se ligarem ao coração de Jesus, vocês estarão online pelo coração, não é verdade? Então, vocês unirem o coração com Jesus é crer em Jesus. Se a eletricidade não está fluindo e vocês verificarem, é porque o cabo está desconectado. Se conectar o cabo elétrico, ela vai transmitir energia. Quando seus corações se ligarem ao coração de Deus, com o coração de Jesus, só acontecerá algo incrível. Eu, até 1962, cometi muitos pecados. Sempre me dizia ser pecador. Em 1962, lendo a Bíblia, eu descobri que o sangue de Jesus Cristo havia lavado meus pecados, né? Eu descobri isso claramente. Então, lendo a Bíblia, o que a Bíblia me dizia? Que Jesus Cristo, quando foi crucificado, não foi simplesmente crucificado. Primeiro, ele foi crucificado por toda a humanidade e também para o meu pecado. Jesus Cristo morreu, ou seja, o meu pecado estava contido no pecado que Jesus Cristo lavou, está certo? Então não importa o pecado que eu cometi, pelo pecado cometido eu sou um pecador. Mas se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, meu pecado foi lavado ou não, pessoal? Quem confirma que foi lavado, por favor, balance a cabeça assim. Aqueles que acreditam, não foi lavado, por favor, balance a cabeça. Não tem ninguém, né? Nossa, acho que só se reuniram pessoas que têm fé aqui. Ao meu ver, sou pecador. Eu falei, né? Eu comecei a falar isso ontem. Na Bíblia, fala, não há justo nenhum sequer. Em Romanos 3, versículo 10. Tem aquele versículo que diz, não há justo nenhum sequer. Mas também tem o versículo que diz, em Gênesis capítulo 6, Noé era homem justo. Sim, tem o versículo que diz, não há justo nenhum sequer, e tem o versículo que fala, Noé era homem justo. Em Romanos capítulo 1, fala como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, fala sobre a súplica, a oração do justo, que tem poder.
Na Bíblia fala que não há justo nenhum sequer e também fala que tem o justo. O mais importante, na Bíblia, está explicando como o pecador se tornou no justo. Isso é muito importante. Em 2012, eu fui para África, em Gana, e fiz uma conferência. E também fizemos o IUIF World Camp. Cerca de 2 ou 3 mil jovens se reuniram naquele acampamento. Mas naquele acampamento da IUIF, participou ali com parabenizações, né, a primeira-dama do país. E quando nós vamos para o exterior e fazem um evento assim grande, né, teve momentos que o presidente assim participou da abertura e tudo mais. Ou, né, como foi aquele dia que a primeira-dama participou, ou algum ministro participa, né? Naquele dia foi a primeira-dama do país. Geralmente, são pessoas muito ocupadas, né? Então, elas falam as palavras que têm que falar e vão embora. O nosso evento geralmente costuma durar de 2 a 3 horas. Mas ela, depois de ter dado as suas palavras, ela desceu na plateia e novamente se sentou ao meu lado. Aí depois tem a apresentação musical, tem o momento da minha mensagem. E ela esperou até o fim do evento. Essa é a foto, né? Que eu estou junto com a primeira-dama ali do país de Gana. E após o término do evento, ela disse assim para mim: Pastor, eu tenho algo a lhe dizer. Eu já havia pregado o evangelho sobre a remissão dos pecados, mas ela disse: Pastor, o presidente, meu marido, ele está muito mal de saúde. E eu vim aqui porque eu espero que o senhor possa orar por ele. Eu falei: Claro. Com certeza eu posso orar por ele. E ela perguntou: será que eu devo trazer o presidente aqui? Eu falei: não, eu posso ir, eu estou bem, eu posso ir. Aí pediram um telefone para contato, né? E nós passamos o telefone do missionário Jô, que é o missionário de Gana. E após ela ter partido, de uns 15, 30 minutos depois que ela partiu, nos veio uma ligação. Amanhã, entre as 9 e 9h30 da manhã, iremos enviar um carro. Eu falei: sim. Aí eu chamei a sopranos Cheremi e mais uma soprano, né? E já que para que elas fossem louvassem naquele idioma pro rei, pro presidente. E no dia seguinte, realmente no horário combinado, a primeira-dama, particularmente ela, pessoalmente havia vindo nos recepcionar, né, nos levar. Em um carro foi ela e as irmãs do coral, no segundo carro foi eu e os pastores, e no terceiro carro, seguranças. Era o presidente John Alta Mills naquela época. Ele tinha a mesma idade que eu. O nosso coral, as duas irmãs do coral, a irmã Pak Chin-young e a irmã Cheremi, elas frequentemente iam assim no Palácio Real para louvar lá. Naquele dia também, elas haviam, né, cantado lá dentro. E aí o presidente começou a contar, né, do seu coração para mim. Ele falou: pastor, os médicos estão cuidando de mim, mas não deu muito certo. Eu tive que buscar outros especialistas, eles estão me tratando junto, mas eu vejo que minha enfermidade não está sendo curada. E eu acho que eu não vou viver mais uma semana, pastor. Eu cheguei a ser presidente, agora já não resta mais o que fazer, não tem problema eu morrer, mas o presidente Jonathan Mills de Gana,
Ele era uma pessoa que praticamente todo domingo ele estava na igreja. Ele era uma pessoa reconhecida por todas as outras que era melhor, era o presidente de maior fé que teve naquele país. Mesmo assim, o que o presidente disse pra mim? Pastor, eu sinto que entre hoje e amanhã eu já vou estar morrendo. E eu sou pessoa, né? Por isso eu também cometi pecados. Mas ainda não tenho certeza da remissão dos pecados. E na Coreia muitas pessoas frequentam igrejas. Se pergunta por que frequentam igrejas? É para crer em Jesus e ir para o reino de Deus. As pessoas falam isso. Mas se perguntar, mas você recebeu a remissão dos pecados? A maioria fala não. Por quê? Não sabem exatamente sobre como remir os pecados. Como se recebe a remissão dos pecados. Tem pessoas que falam, eu estava dormindo, só que aí de madrugada eu acordei chorando, em prantos. Pessoal, você falar que os seus sentimentos, suas lágrimas é a prova da sua salvação, isso está errado. Não é assim que se recebe salvação. Pessoal, o presidente John Alton Mills, eu já havia encontrado muitos presidentes de outros países, mas ele era a primeira pessoa que eu havia encontrado perante a morte. Ele foi muito sincero. Aos olhos de qualquer pastor, era uma pessoa muito boa. O presidente lhe disse, pastor, sim, eu sou o presidente, mas eu sinto que logo, logo irei morrer. Mas ainda não lavei os pecados, ainda sou pecador. Eu sei que se eu morrer assim, eu não tenho como entrar no reino de Deus. Isso é a minha preocupação atual. Só tantas pessoas hoje na Coreia frequentam igrejas, sabe? Tentam guardar o sábado, tentam ofertar, tentam fazer bondades, tentam ajudar os outros. Mas, exatamente, lavar a remissão dos pecados. Quantos são assim? Não tem muitos. Estão 10, 20, 30 anos na igreja, mas ainda não são salvos. Mas se cremos em Jesus, a Bíblia fala, né? Se confessar os seus pecados, serás perdoado. Só que mesmo assim, as pessoas creem em Jesus 10 anos, 20 anos e mesmo assim são pecadores. E como o presidente de Gana, né? John Alton Mills, se não receber a remissão dos pecados, é pecador. Ele estava sofrendo por causa daquilo, estava perante a morte com pecado. É lógico isso. Por não saber exatamente como receber a remissão dos pecados por Jesus, no coração ele sentia que havia restado o pecado. Se hoje vocês participando desse culto escutaram a palavra de Deus, e se vocês também não receberam a remissão dos pecados, quando daqui a alguns anos vocês estiverem perante a morte, né? Quão medo vocês irão sentir? Tem muitas pessoas que morrem, sabe? Tem os últimos momentos de vida ali tremendo de medo. Tem que ver que a maioria das pessoas é assim. Por quê? Sim, a pessoa lê a Bíblia, mas não sabe exatamente qual é o método da remissão dos pecados que está na Bíblia. Então as pessoas sabem que pecou e as pessoas oram pedindo perdão pelo pecado, mas não sabe verificar se o pecado foi realmente lavado ou não.
Por isso fica pedindo perdão ao pecador, fica orando dessa forma e no final não consegue receber a remissão dos pecados e morre. Imagina, pessoal, quão atormentado vai esse coração para o inferno. É um grande lamento isso. Em 1962, eu descobri pela Bíblia sobre a remissão dos pecados e eu recebi a salvação. E para receber a salvação, pessoal, não há nada que eu fiz. E vendo na Bíblia, a Bíblia falava exatamente como o pecado havia sido lavado. Não importa perante quem eu esteja, eu falo que eu recebi a salvação, que meus pecados foram lavados mais alvos do que a neve, e não importa quando eu morra, eu estarei, está garantido o meu lugar no reino de Deus. E também tenho meus testemunhos de vida durante a vida nessa terra, né, de quando eu estava com um problema no estômago, um problema cardíaco. Já experimentei muito da ajuda de Deus. O que diz no Antigo Testamento, no livro de Isaías? Não é que as mãos do Senhor estejam encolhidas para não nos ajudar, nem fechados seus ouvidos para não nos ouvir. Mas os teus pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e os teus pecados cobrem o seu rosto de vós para que Deus não vos ouça. O pecado é um muro que nos separa de Deus. Por isso, se temos pecado, não temos como receber a resposta da oração de Deus. Quem tiver pecado não pode ir para o reino de Deus. Por mais que faça ofertas, por mais que oferte, por mais que faça coisas boas, com o pecado não pode entrar no reino de Deus. Tem que receber a remissão dos pecados. Pessoal, tem pessoas que toda madrugada já fica chorando, sabe, pedindo perdão pelos pecados. Tem pessoas que vão em montes e montanhas e fica se agarrando às raízes das árvores, nos troncos, chorando, falando: Senhor, Senhor. Tantas pessoas assim. É lógico que tem tantas pessoas que pedem perdão pelo pecado, oram assim, mas não sabem sobre o método de lavar os pecados. Pelo louvor eles dizem: pelo seu sangue eu fui remido. Mas no coração tem pecado. Só não importa quem seja, se não recebeu a remissão dos pecados, não pode, não consegue, não pode entrar no reino de Deus. O presidente John Alton Mills, pela graça de Deus, naquele dia, eu me encontrei com ele. E ele, assim, todo sincero, ele falou: pastor, eu sou pecador. Eu sou presidente, mas também sou pecador. Eu nunca vi pessoa tão sincera. Eu acho que é porque ele estava perante a morte, né? Eu perguntei ao presidente, falei: presidente, como o senhor descobriu que o senhor é pecador? Perguntei para ele. O presidente respondeu: já que eu pequei, eu não sou pecador por isso? Ele respondeu assim. E eu respondi para ele, eu falei: presidente, não é isso. E o presidente ele ficou muito assustado. Eu falei: presidente, em qual país a pessoa que cometeu o crime, ele vai se julgar do pecado cometido? Só que engana também, eu creio que seja assim, presidente. Se uma pessoa transgride a lei, a própria pessoa não tem poder para se julgar e falar: não, eu vou pagar meus pecados, vou ficar 3 dias na cadeia e depois vou embora. Não, o pecador não é julgado por si próprio. Quem julga o pecador é o juiz. Amém? Amém. Eu perguntei para ele:
Eu falei, ó, presidente, isso que você acha de que por ter cometido pecado é pecador, não é certo. Você ser culpado ou não vai depender da sentença do juiz. E quem é o nosso juiz do pecado? É Deus. Quem é o juiz do nosso espírito? É Deus. Ele tem a sentença sobre os nossos pecados. Você já leu sobre a sentença que Deus deu? E o presidente, ele é muito surpreso. Ele falou, não, nunca li isso. Onde está essa sentença sobre o meu pecado? Eu falei, presidente, existe a sentença de Deus em relação ao seu pecado. Ele perguntou, onde? Está na Bíblia. Presidente, você deseja ver a sentença sobre o seu pecado? Ele falou, sim, eu quero ver. Por isso eu abri o livro de Romanos para ele. Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus sendo juiz, pela graça, não porque nós fizemos algo de bom, a gente não pagou nada em troca, mas Deus, gratuitamente por sua graça, ele sentenciou a nossa vida falando, você é justo, tá certo? Eu não sabia que isso era uma sentença, pessoal. Só que um dia eu estava fazendo comunhão com... eu estava falando sobre a remissão dos pecados para um advogado, e eu citei esse versículo, e aquele advogado, ele leu, ele falou, pastor, esses versículos são uma sentença. Está formatado como uma sentença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos nós pecamos, por isso carecemos. Não temos direito de entrar no reino de Deus. Mas já que Jesus Cristo gratuitamente nos remiu e pela sua redenção, já que ele recebeu todo o castigo pelos nossos pecados, Deus, olhando isso que Jesus Cristo fez, ele fala, você foi justificado. Eu me tornei no ser que foi justificado por Deus, e Deus falou, não, você é justo. Pessoal, Deus olha para vocês e fala, você é justo, então são justos ou não? Deus fala assim, mas mesmo assim vocês são pecadores ou vocês são justos? Podem responder, vocês são pecadores ou são justos? São justos. Quem é o pecador? Levante o braço. Se Deus fala que somos justos, Deus é o juiz. Eu cometi um pecado, mas aí o juiz, eu pensei que seria uma pena de 10 anos, mas o juiz ele fala, não, ele é inocente, Então é inocente ou não? É inocente. Não importa qual pecado foi cometido, não importa se a própria pessoa diz que é pecador, se Deus fala que é justo, que é inocente, é justo. Então, mas se nós vemos aqui em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, está falando que todos pecaram. No versículo 23, todos nós somos pecadores. Mas no versículo 24, Deus falou que nós somos justos, tá certo? Tá certo? Por que Deus diz que nós somos justos? Porque Jesus Cristo foi crucificado e tomou todo o castigo pelo nosso pecado, e já não há mais o que fazer pelo pecado. Por isso Deus ele falou, vocês são justos. Amém? Entendem isso?
Então, pessoal, Deus... Sim, com certeza nós pecamos, somos pecadores, mas por que podemos afirmar que somos justos agora? Sim, é certo dizer que somos pecadores, que pecamos, mas já que Jesus Cristo, ele foi remido, já que ele foi morto e crucificado, já que ele tomou sobre si todo o castigo pelos nossos pecados, Deus, vendo o que Jesus Cristo fez, diz que nós somos justos. Amém? Então, se Deus fala que somos justos ou somos pecadores? Eu tô vendo aqui o rosto de vocês pelos esses telões. Só se Deus, ele, sabe, nos sentenciou vendo o que Jesus Cristo fez, somos justos ou somos pecadores? Aquele que diz ser justo, levante o braço, por favor. Bem alto, levante. Bem alto, aquele que pensa ser justo. Muito obrigado. Levante o braço, aquele que ainda pensa ser pecador. É bem isso aí. Nós não precisamos saber, detalhes tintim por tintim da lei. Uma coisa que nós temos certeza é que Deus é o juiz. E o juiz disse ou não disse que somos justos? Em Romanos 3:23 fala isso. 3:24. Fala que Jesus Cristo, ele tomou para si e foi castigado por todos os nossos pecados e morreu por causa disso. Por isso Deus olha para nós e diz que somos justos. E nós fomos justificados. Romanos 3:23 e 24. Vamos ler todos juntos, em alta voz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente justificado por Cristo Jesus. Só Deus, vendo que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para pagar os teus pecados, ele afirmou ou não que nós fomos justificados? Então, se Deus diz que nós somos justos, nós também devemos falar que somos justos. Só que, pessoal, Deus está falando, você é justo, e a gente fala, somos pecadores. Pode isso? Pode ou não pode? Não pode. Em 1962, eu cometi muitos pecados. E eu pensei, eu tinha certeza que ia para o inferno, mas lendo a Bíblia, se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Eu criei nessas palavras. Amém? Crer nessas palavras, aceitar do jeito que está, é crer na palavra de Deus. No meu pensamento, eu sou um pecador, mas a palavra de Deus diz que eu sou justo. Então, mesmo que Deus tenha errado nisso, pessoal, as palavras são dele. A responsabilidade de quem? É dele. Se Deus falou que somos justos ou não? Hoje nós lemos Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. A partir de amanhã eu vou detalhar esses versículos. Tudo está vinculado, pessoal, mas se Deus diz que somos justos, já que Ele é o juiz, nós somos justos. Por mais que eu tenha cometido pecados, mas se o juiz fala que eu sou inocente, eu sou inocente. Por isso, é importante o juiz. Deus é o nosso juiz. E já que nós havíamos pecado, ele devia nos chamar de pecador. Mas, vendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, derramou seu sangue, Deus ele fala, não, fostes justificados. Entenderam? Então, pela morte de Jesus, os nossos pecados foram lavados. Vocês creem nisso? Isso, é crer nisso, é crer em Deus.
Muitas pessoas hoje, mesmo frequentando igrejas, dizem ser pecadores. E essas palavras só está desfazendo o que Jesus Cristo fez na cruz. A mesma coisa que afirmar que Jesus Cristo morreu em vão, Jesus Cristo falhou na sua missão na cruz. Naquele dia, perante o presidente de Gana, né, por mais uma hora eu preguei a palavra para ele, ele ficou muito feliz. O presidente não estava realmente bem de saúde. E ele falou assim: agora, com essas palavras da remissão do pecado, eu quero descansar no meu coração. Aí, né, nós chamamos a primeira dama, ela ficou acompanhando ele, e nós fomos de novo para o local do evento. Depois de 4 horas da minha conversa com o presidente, a primeira dama, ela me ligou. O presidente foi chamado pelo nosso Senhor Deus e foi para o descanso eterno. Pessoal, o presidente Altamills, 4 horas antes de morrer, ele creu que pelo sangue de Jesus Cristo seus pecados haviam sido completamente lavados. Eu frequentava igrejas, eu sabia da morte de Jesus, mas eu não conseguia acreditar que meu pecado havia sido lavado. Por isso eu dizia ser pecador. Mas quando eu pude crer, eu com alegria pude estar perante Deus. Amados, nós também, como o presidente John Altamills de Gana, nós pecamos. Mas, na cruz, Jesus Cristo pagou todo o salário do pecado. Por isso, aos olhos de Deus, ele diz que nós somos justos. Ele que é o juiz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pessoal, Deus disse isso para vocês, entenderam? Se Deus ele fala que fomos justificados e nós cremos, nós somos justos. Mas o que Satanás vai falar para vocês? Não, eu sou pecador, você é pecador. Vocês devem rebater. Não, Deus falou que eu sou justo. Crer dessa forma é realmente crer em Jesus e receber a remissão dos pecados. Durante essa semana, iremos continuar a ministrar as palavras dentro desse contexto. Espero que vocês tenham certeza da remissão dos pecados. Pessoal, não fiquem presos no seu ser. Deus é o nosso juiz. Deus, ele não vai mentir, mesmo nós sendo pecadores, nos considerar como justos. Não. Deus é um justo juiz. Após ver que Jesus Cristo morreu e lavou nossos pecados, ele diz que nós somos justificados. Então, é certeza, somos justos. Quando todos vocês crerem dessa forma, serão um com Deus. E vocês receberão a imensa bênção de Deus. Vamos orar? Santo Deus, amado nosso Pai, Jesus Cristo não morreu na cruz por qualquer outro motivo, mas Ele tomou sobre si e morreu pelos pecados que nós deveríamos carregar e morrer. E na sua morte Ele remiu todos os nossos pecados. Senhor Deus, nosso Pai, muitas pessoas hoje frequentam igrejas. Eles afirmam que Jesus Cristo morreu por nós, mas ainda sofrem porque não se livraram do pecado em seus corações. Sabemos que não é a nossa obra, qualquer coisa que façamos que possa trazer a remissão dos pecados. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a sua morte nos trouxe a remissão dos pecados. Senhor, permita a fé a todos que estão aqui escutando a palavra, que possam se desfazer do pecado pela fé e que possam alcançar a sua bênção. Agradecemos. Muito obrigado. Glorificamos ao Senhor que nos permitiu esse retiro e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.